Bem-vindo ao 6º vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos a segunda parte do tema crédito dentro das estratégias de guerra. Vamos a ele. Na ação 15 de estratégia de guerra, eu peço que vocês revisem 100% do processo de concessão em acordos, que eles sejam muito agilizados, então que isso seja uma missão de todos os nossos gerentes, de todos os créditos que estão começando a dar problema ou que vão vencer, comecem a trabalhar isso, seja proativo na oferta e que a gente revisa as alçadas ou tire as alçadas lá dos gerentes, tá? Mas que continue dando a eles a relevância, porque eles conhecem o métier, eles conhecem o cliente e cooperativas que cresceram demais têm que acreditar muito no seu regional, muito no seu gerente, em especial aqueles que estão há mais tempo e são mais sênior na agência, naquele micromercado, porque aquele parecer é muito relevante. E aí eu aproveito para colocar em cheque com X, a utilidade do comitê de crédito. Eu sempre comento sobre isso nas minhas consultorias, porque o que acontece? O comitê de crédito, ainda mais em cooperativas que cresceram um pouco, eles não conhecem aquela realidade. Então eles se focam muito na formalística, se focam muito em buscar mais garantias, e uma coisa que eu sinto muito desconforto. Quando um comitê de crédito erra, ninguém aprendeu nada com aquilo. Sempre vão procurar um culpado, que é o cara da agência. Lembrando que o comitê de crédito sempre tem alguém que tem um cargo um pouco maior, e os outros tendem a se comportar de uma forma um pouco mais complacente com esse líder. Podem achar estranho esse comentário, mas nessa época de guerra vamos trabalhar isso também, mesmo que vocês não concordem. Lembrando sempre que concordar é secundário, refletir é urgente. Por isso que eu estou compartilhando com vocês temas de reflexão de uma guerra. Tudo bem? A ação 16 de estratégia de guerra é uma inquietude minha. Eu tenho quase certeza que todas as nossas singulares vão ser muito impactadas por uma dívida que vai ter origem no cheque especial. Depois ela pode ser repactuada e virar um parcelado, mas ela vai ter origem no cheque especial. Então as pessoas não estão cobrindo, vão usar cheio o limite. E eu preciso então de alguma forma antecipar essa solução, e uma das coisas que eu gosto muito é da confissão de dívida. Então chama o cliente, faz a repactuação, ele assina um termo que eu consigo amanhã mesmo, se eu precisar já ajuizar, e não o cheque especial, que é um processo lento e moroso. Tá bom? Pensem nisso e sejam assertivos. A ação 17 é uma ação que vai colocar em xeque alguns preceitos. É o adiantamento a depositante. Eu particularmente sou contra ele. Num banco de primeira linha, se o gerente autorizar um adiantamento depositante, em 5 dias, se não houver a cobertura pelo devedor, o gerente está demitido. Nós temos que ser mais assertivos, nós estamos numa guerra. Então temos que dar uns 10 dias para todos os nossos gerentes resolver seus problemas, não permitir mais, e aquilo que já tem na carteira, transformar isso num parcelado, fazer um acordo, porque nós não podemos ter mais adiantamento. Tanto que há uns 8 anos atrás eu escrevi um artigo que gerou insights para grandes bandeiras colocarem no seu sistema a opção de você clicar e não distribuir sobras para quem pagou juros de adiantamento depositante. É uma multa. Como é que você pode distribuir alguma coisa sobre uma multa? Tudo bem? Isso ficou muito claro. Tem um artigo meu então, que já vão quase 10 anos, de 2014, que chama Adiantamento a Depositantes, Aprenda a Domá-lo. Vale a pena lê-lo, ele está aqui embaixo. A gente precisa então ser muito assertivo. Lembre-se, nós não podemos gastar energia todo dia, no horário mais nobre do meu gerente, que é das 8h30 às 11 horas, para ligar para um monte de devedores que pensam que o nosso gerente é a secretária dele. Não, ele que cuide da carteira dele, da receita dele, da despesa dele. Se nenhum banco faz, por que nós fazemos? Isso é um bom serviço? Desculpe, isso não é nada, né? Isso é só um desvirtuamento, porque muitos gerentes podem estar batendo metas com juros de AD, tarifas de AD, que são enormes. Tanto é que meu conselho nas consultorias é que receitas burras como AD, mora, multa, exclusão do CCF, essas coisas todas, sejam tiradas do gerente, tiradas da posição de rentabilidade do cliente, tiradas da regional, e que fiquem todas elas de imediato já previstas para que entre como reserva na distribuição de sobras. Tudo bem? Pensemos sobre final do adiantamento depositante e saímos dessa crise sem ele. Na ação 18 também é uma outra inquietude. Eu vejo tanta necessidade, tanto processo, tanta pareceres, tanto cuidado da formalística,
que eu tive um carro, financiei um carro, esse carro tem que estar em garantia. Eu financiei aquela colheitadeira de 1 milhão, tem que estar na garantia. Ótimo, eu financiei um equipamento médico complicadíssimo, tem que estar na garantia. Tá, e daí? Passou um ano desse crédito, o meu cliente não renovou aquela pólice de seguro, mantendo a sua cooperativa como a primeira beneficiária. E daí, que adianta você ter um carro que daqui a um ano, se pegar, roubar, você não tem essa garantia? Assim com aquela grande colheitadeira, que você não vai ver se ela está ainda lá no pátio, ou lá na roça, como se diz, o cara já não vendeu, passou para frente. Quer dizer, você tem um crédito de 10 anos e você não monitora a garantia, e que é uma coisa tão importante, e a taxa é tão baixa que não compensa, não está embutido esse risco. Então é muito bom, e aí gostaria que vocês lessem um artigo já escrito há 10 anos que chama Socorro, a garantia sumiu. Ou seja, é muito importante vê-lo para que a gente coloque na nossa CCB, nos nossos contratos, claramente que se ele não trazer esse comprovante da pólice quitada, a dívida está vencida, eu vou acioná-lo. Na ação 19, eu trago para vocês um ponderamento. Tem muita coisa que a gente sempre fez e nessa guerra a gente começa a questionar outras coisas, mas essas coisas que a gente faz de uma forma repetitiva, a gente não presta atenção que ela pode também ser um foco de que o inimigo possa nos atacar. É que a gente tem que ser muito mais seletivo na entrega de talão de cheque. Porque se eu já me preocupei lá atrás com uma trava de recebíveis lá na loja de sapato, que o cliente com 40 mil pode eventualmente fazer fraude, imagina uma pessoa que está precisando de recursos e ela usa o talão de cheque em algumas praças que ainda aceitam e passa um cheque sem ter o limite, sem ter a garantia, sem que tem dinheiro na conta. O que vai acontecer? Por alguma forma, nós vamos ter que liquidar esse crédito e vamos assumir um adiantamento para não estragar nossa marca na sociedade. Imagina, aquela cooperativa não tem critério. Olha, veio 10 cheques sem fundos aqui no meu estabelecimento. Então, muito cuidado. Quem sabe agora, talvez é bom o nosso jurídico dar uma olhadinha para ver se tem condições da gente excluir ou cancelar talões de cheque que algum cliente ainda tenha e que ele tenha depauperado o seu comportamento e a cooperativa possa cancelar esses cheques para a gente evitar que a devolução seja pela linha 11 ou 12. Na ação 20 de estratégia de guerra, eu trago para vocês uma reflexão muito rápida. Pensem, capacidade de pagamento perde notoriedade. Eu sei que é importante, mas nós estamos sob estresse. Eu sei que o cliente era bom e que pagava, mas eu não posso dizer que daqui para frente vai pagar, mesmo que tenha garantia real ou não. Ou seja, eu perco um pouco essa notoriedade, mas quem ganha o protagonismo é o quilate do cliente. Eu quero saber se ele tem notoriedade para tocar esse negócio, se ele inova, se ele está digitalizando o seu negócio, se ele tem minimamente alguma garantia que eu possa alcançar, se ele domina aquele mercado, se ele está fazendo uma gestão do seu time, dos seus funcionários, de alguma forma que os melhores estejam com ele para sair da crise. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, é muito mais agora olhar o devedor, o seu negócio, para que isso tenha protagonismo e que a capacidade de pagamento seja um coadjuvante. É importante, mas tem que admitir que o devedor agora ganha muito mais protagonismo do que a capacidade de pagamento. Na 21ª ação de estratégia de guerra, estando numa guerra, precisamos admitir que nós não podemos ser calcanhar de Aquiles. Tudo tem que ser pensado para que a gente trabalhe. E existe uma força de funcionários que pode trabalhar muito bem isso, que não são necessariamente os líderes das agências. A ideia é rever as inadimplências já existentes, tá certo? Mais recentes, e ver se algumas aceitam uma repactuação com carência. Porque nós estamos dando carência para coisas novas e eu quero achar que carência, um alongamento de prazo, pode ser interessante para uma inadimplência que começou. E a gente já trata essa inadimplência de uma forma proativa, tá? E não esperar que ela venha pedir para a gente. Certamente o cliente não vai estar nada confortável de pedir alongamento ou uma carência de uma dívida que já está sinalizada como mora. Tudo bem? Vamos então ser proativos e oferecer uma solução bacana para esse cliente que a gente acredita
que ele é um bom cliente, tem tradição e vai se manter depois dessa crise. Na ação 22, eu vou tratar de desconto de duplicatas ou de títulos, porque eles tendem a ter uma liquidação mais longa e duvidosa. Vamos ver. Vamos imaginar que a minha carteira, eu sou lá um empresário que faz algum produto. As pessoas para quem eu descontei as duplicatas, né, os meus sacados, vão pedir alongamento. Ou seja, o crédito que você deu já muda a característica, porque aquelas duplicadas vão pedir alongamento, então você quase vai ser obrigado a aceitar esse alongamento. Mas esse alongamento não confirma que vai existir pagamento. Então hoje você tem carteiras que tinham alta liquidez, que agora vão pedir alongamento, que é o primeiro sinal que parte dela vai perder a qualidade. Tudo bem? Lembrando sempre que ao alongar esse crédito, eu começo a questionar um pouco a minha alocação do meu funding, dinheiro para emprestar, porque eu imaginava que ele ia ser liquidado e aí ele pode não ser liquidado. E eu preciso ter o comprometimento do meu funding lá. Na 23ª ação de estratégia de guerra, como a gente não pode nessa guerra jogar dama com peça de xadrez, uma frase de muito impacto, mas pensemos sobre ela, eu gostaria que vocês fizessem agora, com alguns esforços pontuais de alguns funcionários, uma ação relâmpago, olhando todos aqueles clientes que não têm garantia, ou que a garantia já, o aval também deteriorou, outra coisa assim, que a gente, ou ele ficou desempregado, ou seja, que seja, alguma situação que a gente consiga dar um desconto absurdo nessas dívidas, tá certo? Para liquidar, e também olhando o quanto ele tem de capital social, porque numa dessa eu posso amortizar 20%, 30% do principal, ou dessa dívida como um todo, como queiram, e administrar, já não mais como sócio, essa dívida fora da cooperativa, tá certo? Então a gente consegue, com isso, trabalhar bem essa nossa provisão, a nossa perda, e também liberar um pouco do nosso balanço. Nessa 24ª ação, eu peço para que vocês revejam a forma que vocês lidam com os imóveis tomados em garantia, que já passaram pelo primeiro e segundo leilão. Ou seja, está no balanço, aquilo que eu vendi acima da dívida, eu vou pagar imposto e vou internalizar como lucro. O nosso negócio não é ser imobiliária. Pensem, não se pode jogar dama com peça de xadrez. Nós estamos numa guerra. Aquele cenário outro mudou. Esquece quanto vale imóvel. Olhem para a dívida. Se no final das contas, eu conseguir vender algo que eu venda para pagar o principal ou as juros com um pouco da mora e multa, vendam. O teu negócio não é imobiliária. Esperar a incógnita do que vai acontecer lá para frente é muito difícil, ninguém tem uma bola de cristal. Então vamos ser muito mais efetivos. Certamente tem investidores na sua cidade com liquidez para tentar comprar esse bem com um preço extremamente convidativo, com deságio de 40%, 50%. Veja, nós não somos imobiliária. Vamos agilizar, vamos gastar todo o fosfato e o tempo da nossa Direx, do Conselho, em coisa extremamente mais séria, que é a guerra. Tudo bem? Vamos sobreviver a ela, mas vamos jogar fora tudo aquilo que a gente não precisa ficar ponderando. Jogar fora, modo de expressão. A 25ª ação de estratégia de guerra é apenas relembrar que vocês já devem ter lido a Resolução 4782 e a 4791, que foi agora recentemente lançada, que permite reestruturar alguns específicos operações de crédito, suavizando o impacto na provisão, até com 3, às vezes com 6 meses, para que a gente não seja agravado na nossa provisão, e isso tira a liquidez, isso dificulta a forma de trabalhar com os créditos mais nervosos, tudo bem? Então, eu gostaria que fizesse uma ação muito pontual para saber entender realmente o que pode ser feito e literalmente fazer, tá certo? Vamos aproveitar essa lei a nosso favor. E o último item é algo que a gente não pensa, mas os bancos têm, as Casas Bahia têm, todo mundo que tem financeira tem, que é os esforços para fazer um fundo de direito creditório, ou fundo de recebíveis, ou mesmo uma securitização das nossas dívidas. Eu tenho dívida no balanço que está lá há 6 meses, 1 ano, que eu não vou receber, eu tenho certeza que não vou receber. Então eu pego essa massa, vamos supor, aspas aqui, que valem 10 milhões, e eu vendo por 1,5 milhão. E essa pessoa então esforça para receber isso. Tem fundos de investimentos no mundo todo comprando isso. E a gente tem um pouco de limitação com o Banco Central aceitar que nós tenhamos FDIC ou securitização. Então eu peço para que vocês
junto com a sua central ou com as pessoas da confederações ou aqueles que nos representam, a OCB, que permitam rapidamente que nessa crise a gente consiga passar muitas coisas, dá para ver muitas coisas sendo aprovadas pelo Banco Central, que a gente, cooperativas de crédito, tenha FDICs ou securitização para que a gente suavize o nosso balanço e que a gente consiga, nesse quesito, ter o mesmo benefício que tem os grandes bancos, tá certo? Dívidas ruins, que eu não vou receber, eu não posso ficar eternamente com elas na minha carteira, eu tenho que dar um carimbo nela, transformar esse 15% em lucro, tirar do balanço esses 100% e a gente continuar a vida. Após colocadas 26 ações de crédito para vocês, que estão dentro desse esforço de estratégia de guerra, porque estamos numa guerra, precisamos que todos os nossos líderes admitam que estão numa guerra, que não baixem a guarda, por mais que a sua região ou aquela cidade não foi afetada, calma, você vai ser afetado. E se não vier, que bom, você adotou ações extremamente estratégicas para, quem sabe, sair melhor e mais leve dessa guerra. Isso é interessante, tudo bem? Concordar é secundário, refletir é urgente. Eu vou, preferencialmente, essa semana, vou ainda publicar um vídeo colocando a questão de funding, custos, receitas, para compartilhando um pouco dessas ações com vocês também. Compartilhe esse tema junto com os seus grandes executivos, com o conselho, com os gerentes, para saber quais deles são práticos e quais ações que você tomou que dá para reverter ou suavizar, porque pode ser que ela tenha sido feita num contexto de 8, 10 dias atrás e a crise está se estabelecendo e nós precisamos então colocar todos nós juntos com o inimigo único, que é superar essa crise com pouca sequela. Muito obrigado, fique com seu Deus.